Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos vão ver eu aqui pregando diferente hoje. Não é orgulho, é só precaução aqui por causa do joelho deste menino novo aqui, que está em recuperação. Hoje de manhã eu fiquei de pé uma horinha aqui à frente e inchou bastante o joelho. Mas não é motivo para nós nos preocuparmos em ficarmos sentados aqui falando um pouquinho acerca da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? A Carol já orou, as crianças já foram. Eu quero orar com os irmãos. Não sei se colocou, mas os irmãos estão vendo um gatinho ali. A Veridiana, ela fez esta imagem, e esta imagem é a imagem justamente do que nós queremos tratar nesta noite aqui. Esse gatinho reflete bem este tema, vencendo a idolatria, um desafio para a vida cristã. E por que nós pensarmos nisso, né? Porque é um tema que eu vejo como algo de grande importância para nós, como Igreja de Cristo, nós refletirmos um pouquinho a respeito deste assunto. O banquinho é porque eu vi o William uma vez, né, William? O William sentou ali, tocou. Eu falei, da próxima vez sou eu. Não tocando, mas falando aqui para a glória de Deus. Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor nesta noite. Pai, pelo privilégio que temos de falar acerca da Tua santa palavra. Nós não somos merecedores desta graça, mas por Tua grande misericórdia e amor, com que o Senhor nos amou, nós podemos, em um culto como este, nos reunir para falarmos acerca daquilo que é de grande importância para a nossa vida cristã. E nos leva, nesta noite, a refletirmos a Tua palavra em nossas vidas. E ao sairmos deste culto, que nós não sejamos o mesmo, mas que nós venhamos fazer uso, aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Estamos na Tua dependência, ó Deus. Nos faça lembrar tudo aquilo que nós preparamos com amor e com gratidão ao Teu nome. E nos ajude, ó Deus, para que possamos expressar as verdades absolutas de Deus, aquelas que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, a Te oramos e Te agradecemos para a glória de Deus. Amém. Irmãos, às vezes a gente escolhe alguns temas difíceis para falar. No decorrer desta semana, eu estava orando e pedindo a Deus uma orientação do que nós deveríamos ministrar nesta noite aqui aos nossos corações. E me veio esse tema. Primeiramente, porque quando nós vamos falar da palavra de Deus, nós precisamos de fazer uma autorreflexão da nossa própria vida. Olhar para dentro de nós mesmos e compreender se nós estamos tentando viver aquilo que a palavra de Deus tem nos ordenado. Hoje de manhã,
eu saí da escola bíblica, fiz um tour no bairro com o William, com a Sandra, e depois eu passei em um bar, não para beber. Encontrei um amigo e ele me chamou, de mais de 16 anos que eu não via ele. Ele era jovem ainda e pela misericórdia de Deus eu pude dar uma orientação para ele. Ele casado de novo, estava com alguns problemas. E eu tive a oportunidade naquela época de falar sobre o casamento para ele. Mas eu consegui perceber hoje, com muita tristeza no meu coração, que talvez naquela época as palavras que eu dei para ele ajudou de alguma forma, mas que ao longo dos anos não surtiu tanto resultado assim. Porque hoje ele estava no bar, bebendo. E eu cumprimentei ele muito feliz em me rever, depois de mais de 16 anos. E ele olhou para mim e falou: nossa, eu percebo que você está muito bem, mas olha para mim. Isso aconteceu hoje de manhã. Olha para mim. Estou nessa situação aqui. Ele era músico da congregação cristã e aquilo me entristeceu muito. Mas a hora que eu saí, ele falou uma palavra para mim, essa palavra eu gravei comigo. Ele falou para mim assim: bom, eu não estou na igreja, mas hoje eu estou bem, eu também estou rico. Estou tranquilo. E aí me abateu mais ainda, porque era justamente sobre o que nós íamos falar aqui. Então, as pessoas, elas não estão preocupadas com a sua vida cristã. Elas não estão preocupadas com a maneira como elas irão viver na sua vida cristã. Elas não estão preocupadas se vale a pena ou não vale a pena ser um bom cristão. As pessoas, a impressão que nós temos é que elas têm algumas prioridades na sua vida. E elas focam naquilo que elas têm projetado para si mesmos, para viverem de uma forma prazerosa, que elas entendem ser o melhor caminho para elas. Nós estamos vivendo em uma época onde eu percebo muito, desde a minha infância, não foi bem assim comigo que aconteceu, mas acontece nos dias atuais, e muito. Nós estamos vivendo um trocadilho, aonde os filhos, eles são venerados pelos pais. Os pais olham para os seus filhos e falam para os seus filhos: esse meu filho é a coisa mais linda que eu já vi. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas, elas vivem um trocadilho. Por quê? Você já viu aquele pai que olha para o seu filho e diz para o seu filho: se você passar de ano, meu filho, no final de ano você vai ter uma surpresa. O culpado é o pai. Porque o pai está criando o seu filho com o seu ego massageado, à mercê de tudo aquilo que eles querem, os seus pais dão para os filhos. Um outro detalhe que eu anotei aqui: nós estamos vivendo na época onde as pessoas querem ser vistas de qualquer maneira. O Facebook, quando nós estamos na época do nosso aniversário, parece ser o auge das curtidas no Facebook. Nós queremos, de alguma maneira, quando nós estamos aniversariando, parece até ser uma concorrência de
quem está recebendo mais curtida na época do seu aniversário. E você posta a foto lá, e no final das 11h59 para meia-noite, você clica lá no Facebook e você vai ver quantas curtidas você recebeu. Meus irmãos, se eu não recebi muitas curtidas, eu fico frustrado. Eu fico frustrado porque eu queria ser visto por alguém em uma data tão importante da minha vida. Eu queria ser visto por alguém que me considera, que me respeita. Por alguém que me olha todos os dias. Bate nos meus ombros e diz que é meu amigo. Pelos meus familiares. E quando eu não recebo as curtidas, aquilo parece que para mim foi um choque. Porque não massageou o meu ego. Outra questão. Nós estamos vivendo em uma sociedade, quando se trata da vida cristã, que parece que eu vou à igreja porque eu vou receber em troca aquilo que Deus tem para me dar. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão indo em busca dos favores de Deus. Elas não estão preocupadas mais com o resultado com o qual Cristo morreu no Calvário. A preocupação parece que eu preciso de receber algo que me satisfaça, que me faça feliz. Eu vou para o culto, e se Deus não falar comigo, meu Deus do céu, eu vou sair de cabisbaixo e sem direção. Porque não surtiu um efeito positivo naquilo que eu imaginava no culto desta noite. Diante de tudo isto, as pessoas, elas têm uma imaginação errada do Evangelho, daquilo que Deus tem preparado para nós, daquilo que o Senhor, como objetivo principal, executou lá no Calvário. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, é um texto conhecido. A partir do verso de número 3, capítulo 6, verso de número 3 a seguir. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé
e a si mesmos se tornaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Essa passagem de Paulo a Timóteo vai refletir bem o que nós vamos ministrar aqui nesta noite. Eu me perguntava nessa semana, e essa pergunta eu faço para nós nesta noite aqui. Os homens, na maior parte das vezes, ele acha que de alguma maneira ele está buscando a Deus. Mas eu me pergunto para mim e para a igreja nesta noite, e a pergunta é: quando na história os homens estiveram interessados nas verdades absolutas de Deus? Quando será? Ao longo da história bíblica, quando nós vemos o homem preocupado com as verdades absolutas de Deus? Quando na história nós vemos os homens buscando a Deus de fato? Será que nós vemos os homens buscarem a Deus quando Noé está pregando a salvação por meio da arca? Será que quando Noé está apregoando a verdade de Deus, os homens estão preocupados em entrarem na arca? Será que eles estão dando crédito à pregação que Noé está fazendo naquela época? Será que eles estão realmente preocupados com isso? Será que eles estão buscando de fato a Deus quando Noé apregoa a arca da salvação? Ou então, quando Ló está lá em Sodoma e Gomorra, ou então quando Elias está profetizando para os profetas de Baal, será que aqueles que estavam à sua volta estavam realmente preocupados com a pregação que Elias estava fazendo? De um Deus verdadeiro, de um Deus que não aceita a adoração de outros deuses, de um Deus que não divide a sua glória com ninguém, de um Deus que realmente ama e não precisa que ninguém se martirize para que ele possa ser glorificado. Será que os homens estavam preocupados? Será que os homens da nossa atualidade estão preocupados? Quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos da verdade absoluta de Deus, quando nós falamos do seu amor, quando nós falamos para os homens que eles precisam se arrependerem dos seus pecados e olharem para dentro de si e reconhecerem que o seu ego é um ego morto e que eles precisam de Deus, será que eles estão preocupados? Por que essa pergunta, irmãos? Porque parece que nós estamos vivendo a época onde a pregação do Evangelho tem sido uma pregação muito mesquinha. A pregação que massageia o ego daqueles que querem, de alguma maneira, receberem a glória para si. Serem aplaudidos quando estes sobem numa tribuna para falarem das palavras que massageiam o ego humano. Parece que se sobe na tribuna para mostrar que eles têm superpoderes e que eles podem fazer coisas absolutamente maiores do que as que Deus fez e faz. Mas veja bem, tudo isso tem uma resposta
E a resposta certa é de que o problema está em mim. O problema está na minha própria pessoa. O problema está no irmão Fábio. Está na igreja de Cristo. Está no mundo gospel. Está numa sociedade preocupada mais com o seu bem-estar do que com o próprio Deus e com a sua vida cristã. Os homens são pragmáticos. Nós vimos e ouvimos constantemente aquelas mensagens que massageiam o ego humano. E um dos pontos que mais se propaga por aí, acerca do pragmatismo, é justamente as pessoas dizerem assim: o fim justifica os meios. Você já ouviu falar disso? Então, o resultado é que importa. Se for satisfatório para mim, então é bom. Não importa se glorifica a Deus. O que importa é que para mim está sendo ótimo. Veja bem, o egocentrismo, a ganância e o egoísmo estão levando cada vez mais o homem a frequentar a igreja, como se a igreja fosse um lugar aonde ele vai granjear alguma coisa. Lembra da mercadologia da fé, né? Os homens pragmáticos, preocupados com o resultado final, eles não estão em busca de glorificar a Deus. Eles não estão preocupados em render a glória para Deus. O que eles querem é resultado. É mostrar para as pessoas que vão a determinada igreja que elas podem, que elas são capazes, são vitoriosas. Elas não são perdedoras, elas são vencedoras. Eu marquei alguns títulos aqui mais comuns nos ensinos que são propagados aí fora hoje. Alguns dizem assim: você nasceu para conquistar. Alguém vai dizer: eu sou conquistador. Isso é fantástico. Satisfaz o meu ego, mas não glorifica a Deus. Outros vão dizer assim: o caminho para o impossível. Aí alguém bate no peito e diz assim: nossa, Deus é o Deus do impossível. E realmente é. Outro tema. Toma posse do novo tempo. Já ouviu alguém dizer isso? Esquece o velho. Vive o novo. O novo é melhor. O novo satisfaz os seus desejos, né? Satisfaz as suas vontades. É prazeroso. É bom. O novo tempo é tudo que nós gostaríamos de ter. Porque é uma pregação que nos deixa confortável, tranquilos. Não nos tira da nossa zona de conforto. Não mexe com aquilo que nós mais temos aqui dentro de nós enraizado, que é o pecado. Não mostra para nós de fato quem nós somos. Então é bom. O novo tempo é bom. Vamos viver o novo tempo. Há poucos dias, eu conversando, não vou citar o nome aqui, com uma pessoa,
E ela disse para mim que a coisa mais fantástica é a igreja que ela vai. Porque lá, na hora do culto, apaga-se as luzes. E o negócio fica show. Fica bom demais. Mas a minha pergunta, para mim, para essa pessoa e para os demais, qual foi o resultado final de tudo isso? Quem foi glorificado lá? Quem saiu de lá feliz? Será que foi Deus? Ou será que foi eu? Mas o grande problema de tudo isso, irmãos, é que não encerra ali. O problema é quando você volta para a realidade da sua vida, que você se depara com os seus problemas de novo, com as suas lutas de novo, e que você precisa se debruçar a única pessoa que pode te acolher, que é Cristo. E aí tudo aquilo que você praticou nos demais dias da semana, o show que você curtiu, não pode te ajudar em nada. É difícil, mas é a realidade. Dói em nós quando nós falamos do eu, mas é a realidade. Outro tema. As portas do sobrenatural serão abertas. Já ouviu? O sobrenatural de Deus vai acontecer. Outro tema. O caminho para a felicidade. Quem não quer ser feliz? Né? Quem não quer ser feliz? Quem não quer viver uma vida tranquila? Gozar as delícias da vida? Quem não quer sentar no seu sofazinho confortante e falar assim, nossa, eu não tenho problema, eu sou um cara feliz, eu estou tranquilo. Todos nós gostaríamos. Todos nós gostaríamos. Veja bem. Sair do zero para a abundância, isso aqui é demais. Eu estou usando esse texto porque a riqueza é uma das coisas que parece mais satisfazer o ego humano. Mas é pecado ser rico? Não. Não tem pecado nenhum ser rico. Desde que a sua riqueza glorifique a Deus. Os seus bens foi Deus que te deu. Mas o resultado dos seus bens precisa glorificar a Deus, não divinizar a sua pessoa. Aí está a diferença. Quando nós olhamos para os nossos bens e nós batemos no peito e dizemos assim, eu conquistei todo este conforto que eu tenho. Toda esta fortaleza é minha. Eu sou o cara mesmo. É mesmo. Mas e Deus? Eu lembro do irmão que vinha, nós sempre falávamos assim, e Cristo? Alguns vão lembrar, né? E Cristo? Lembra de Cristo? O que Cristo representa para nós? Outro detalhe. Deus tem para você uma nova oportunidade. Viva de qualquer maneira. Não se preocupe com o seu pecado. Já que Deus é o Deus do novo, então Deus tem coisas novas para você. Tem um tempo novo, um tempo bom, mais agradável, mais satisfatório para você. É mais benéfico. Glorifica mais a você do que a Deus. Vai deixar você mais feliz. Você vai ficar mais tranquilo.
quando você ser reconhecido, quando as pessoas olharem para você e verem em você que você é o cara, você conquistou. Sendo assim, irmãos, Cristo é rebaixado em nossa vida. A glória do Criador é posta de lado. A glória que é devida a Deus, ela fica banalizada, ela fica esquecida. Então os homens são pragmáticos. Mas a culpa é de quem? É do próprio homem, não é de Deus. As verdades absolutas de Deus, elas são ministradas aos nossos corações constantemente. A palavra de Deus, como uma regra de fé e prática para nós, tem sido ministrada de maneira gloriosa aos nossos corações. São as verdades de Deus. Mas o problema não é Deus. O problema somos nós. O problema é o homem. O problema é o homem. É por esse motivo de tantas pregações egocêntricas, é por esse motivo que os homens não acreditam mais em Deus. O mundo, com a sua cultura secularizada, ela diviniza o homem com as suas práticas obcecadas e gananciosas. Olha o que a palavra de Deus diz, segundo Pedro 2:1-3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro falando. Este problema da egolatria não é um problema atual. É um problema antigo. Sempre os homens quiseram a primazia. Sempre os homens quiseram o primeiro lugar. Desde quando Adão lá no Éden peca, lembra que ninguém assume a responsabilidade? Ninguém é culpado. Ninguém quer pagar pelo erro. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, essa aí que foi o problema. Mas não foi eu. O problema não é eu. O problema é a mulher que o Senhor me deu. A mulher não, Senhor, foi a serpente. Esse animalzinho que o Senhor colocou aqui no Éden. Foi ela o problema. A serpente não falou nada. Mas o problema é nosso. O problema não é de Deus. Então os homens, com essa cultura inovadora, que massageia o ego humano, eles promovem uma fé barata. Uma fé que tira o foco daquele que merece a glória, a honra e o louvor, e coloca o homem no lugar de destaque. O homem fica no centro e Deus fica do lado. O homem, agora, em seus pecados, mergulhados nos seus pecados, eles acham que eles estão vivendo uma vida fantástica, tranquila, está tudo bem assim. Enquanto o Criador está de lado.
É por esse motivo que os homens deixaram de acreditar em Deus, nas verdades absolutas de Deus. É por esse motivo que quando você fala de Cristo para as pessoas olham meio atravessado para você. É por esse motivo, quando nós falamos da graça de Deus, é que as pessoas falam assim, eu já tenho Deus. É por esse motivo. Porque as pessoas não veem acontecer mais nada. O sobrenatural não é mais o sobrenatural de Deus. As promessas não são mais as promessas de Deus. São do homem. São as palavras do resultado final. O fim justifica os meios. São as palavras daqueles que dizem assim, você pode tudo naquele que te fortalece. Vá em frente. Você é vencedor. Você é conquistador de todas as coisas. É difícil, né? Quando nós olhamos para essa realidade. Os ególatras negam as doutrinas de Cristo e aderem mais aos valores terrenos do que à piedade. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, Paulo a Timóteo aqui. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja a mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo falou isso nessa carta que nós lemos, no capítulo 6. Negar a doutrina de Cristo é o que parece ser mais preocupante aqui. Porque quando eu nego as doutrinas, as verdades absolutas de Deus, eu vou aderir ao caminho prático, ao caminho fácil, ao evangelho barato, ao evangelho que massageia o ego, que me deixa confortável demais. Quando eu abro os meus ouvidos para dar ouvido à voz daqueles que negam a Cristo e as suas doutrinas, eu estou abrindo mão das verdades absolutas de Deus. Eu estou negligenciando a minha fé. Talvez o problema não é daqueles que recebem a heresia pregada, mas é daqueles que ensinam, daqueles que levam até as pessoas uma verdade que não é verdade. Uma verdade enganosa, uma propaganda enganosa. E que fazem as pessoas caírem facilmente. Porque quem não está buscando o caminho da felicidade? Quem não está em busca de uma porta de trabalho bom? Quem não quer um carro luxuoso? Quem não quer se olhar no espelho e bater no peito e falar, meu Deus, eu sou fantástico mesmo. Quem não quer olhar para o seu prédio e aplaudir a sua conquista? Todo mundo quer. Irmão Fábio, você quer? É lógico que eu quero. Eu me incluo nisso. Todo mundo quer. O problema é como nós vamos olhar agora para a cruz de Cristo. Como nós olhamos para aquele que deu a sua vida por mim, com o objetivo de me livrar de tudo isto.
com o propósito não de me divinizar, mas de que a glória fosse para Ele. Este é o problema. Quando nós tiramos o foco de Deus, quando nós deixamos as doutrinas verdadeiras e absolutas de Deus de lado e tomamos posse do novo, porque nós achamos que o novo é o melhor caminho. Hoje de manhã nós falamos na escola bíblica que Cristo é a base da igreja. Cristo continua sendo a base da igreja. É necessário Cristo ser a base da sua vida. Nós não podemos sair por aí achando que nós podemos tudo, porque a nossa dependência tem que ser de Deus. Irmão, mas eu oro pelo emprego bom. Não tem pecado nenhum nisso. O problema não é isso. O problema é quando nós deixamos de olhar para a verdade absoluta de Deus e nós focamos mais em nós mesmos do que nele. Quando nós deixamos de olhar para a graça de Cristo e o seu objetivo principal, e nós olhamos para nós e esquecemos que existe um Deus. Porque nós achamos que agora nós somos bons, somos perfeitos, somos melhores. E trocamos a graça de Cristo pelas doutrinas inovadoras. Eu disse que o problema está em nós mesmos. O coração do homem é enganoso e corrupto. O homem torna-se absolutamente incapaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o que Jesus disse em Mateus 15, 19. Porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Da onde que nasce tudo isso? Do coração do homem. É do coração do homem. Por que os nossos cultos não são mais aqueles cultos? Alguns dizem assim, mas por que a igreja não glorifica mais a Deus? Os cultos não mudou. Deus não mudou. O problema está em nós. Quem precisa dar a glória devida a Deus somos nós. O culto, lembra que o culto é um serviço que nós prestamos a Deus e não a nós mesmos. Nós não viemos aqui no culto porque nós queremos que o irmão ciclano me veja. Nós não podemos vir na casa de Deus por causa do eu, mas por causa de Cristo. Sendo assim, os meus cultos, eles não vão glorificar a Deus. As pessoas vão para a igreja com o propósito de que Deus fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Ouvir o Senhor falar. É verdade. Mas a mensagem que você precisa de ouvir não é a mensagem que massageia o seu ego. É a mensagem que glorifica a Deus. É a mensagem que deixa Deus no centro de tudo. E deixa você lá embaixo. Deixa eu, os mais pequenos, na casa de Deus. E deixa Deus lá em cima no lugar dele, na glória. Aleluia. Nós não podemos vir na casa de Deus porque nós queremos ser vistos.
Mas nós precisamos vir aqui com o intuito de que Deus seja glorificado em nós. Porque nós estamos prestando serviço a Ele. E nós precisamos dar a Ele o nosso melhor. Não o nosso melhor para eu mesmo, mas o nosso melhor para Ele. Nós não estamos falando de finança. Tem que dar o seu melhor. Põe aqui no gasofilácio. Se você tiver 100 e uma de 10, ponha de 100. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que o seu melhor precisa glorificar a Deus. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Esse é o coração do homem. O homem, com o seu ego, ele só tem uma coisa em prol a Cristo. Quando você fala da cruz, ele tem ódio dela. Quando você fala de Cristo, as pessoas balançam a cabeça e elas falam assim, de novo essa conversa de Cristo. Filipenses 3, 17 e 19 diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É difícil, né? Mas é uma verdade. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuida dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso de número 21. Isso é uma verdade? É uma verdade. Ninguém está preocupado com você, meu irmão. Ninguém está preocupado comigo. Quando nós sofremos, quem está preocupado conosco é Cristo. Quando nós passamos pelas angústias da vida, pelos problemas da vida, quem se preocupa comigo é Cristo. As pessoas que estão à minha volta, à sua volta, são companheiros, são irmãos, que em algumas situações estendem a destra de fraternidade para você. Mas elas não podem resolver os seus problemas. Elas não têm capacidade de resolver os seus problemas. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender de que Cristo é a minha referência. Cristo é a minha base. Cristo é a pessoa que se preocupa comigo. Nem o meu próprio eu é verdadeiro comigo mesmo. Porque ele me engana. Ele mente para mim. Ele me frustra quando eu erro. Você já errou? Já percebeu em alguma situação da vida quando você olha para dentro de você e você fala assim: meu Deus, eu pequei de novo. Eu errei de novo. E aquilo joga você lá embaixo. Porque o seu eu está dizendo para você: você não vale nada mesmo. Ele te contraria. Ele te frustra.
O seu eu mente para você. Mas a verdade de Deus, meus irmãos, a verdade absoluta, a palavra de Deus, ela permanece fiel para com as nossas vidas, porque ela é verdade absoluta para nós. Diante de tudo isso, eu me fiz uma pergunta no decorrer dessa semana para mim mesmo, e faço a nós aqui nesta noite. Diante desse tema, vencendo a idolatria, um desafio para a vida cristã, como nós vamos vencer o eu? Como que eu consigo? De que maneira que eu vou conseguir escapar dessa realidade tão fictícia em minha vida? Como que eu vou conseguir se deparar com essa situação toda e vencer tudo isso? É por isso que nós estamos dizendo que isso é um grande desafio para nós, Igreja de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para nós aqui é que nós precisamos de ouvir a voz de Cristo. E ele diz assim para nós, em Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Renúncia. Renunciar a si mesmo. Renunciar é abrir mão do seu eu, das suas vontades, que não glorificam a Deus. É abrir mão daquilo que só massageia os seus desejos, mas que não glorifica a Deus. É deixar que tudo aquilo que você anseia para você não tome primazia, não tome o lugar de Deus em você, não tome o lugar de Cristo na sua vida, mas que Cristo seja primeiro em você. Isso faz o diferencial. Isso faz o diferencial. Porque isso glorifica a Deus. Isso exalta a Deus. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Renuncia. Abre mão. Abre mão dos seus desejos. Irmão Fábio, mas espera aí. Eu estou estudando. Estou em busca de um diploma para mim conseguir melhorar a minha performance no meu trabalho, ganhar um salário um pouco melhor. Não tem problema nisso. O problema é se você fazer do seu estudo e você fazer do seu trabalho a satisfação do seu ego. Eu consegui. Eu sou o cara. Alguns têm a capacidade de dizer assim, que Deus que nada. Eu que corri atrás. Eu que me esforcei. Eu que lutei para eu conquistar o que eu conquistei. Se eu tenho, é porque eu corri atrás do prejuízo. Mas e Cristo? O que representa nas suas conquistas? O que Cristo representa na sua conquista? Quando você olha no espelho e você olha para você mesmo e diz assim, meu Deus, que coisa fantástica. Eu sou abençoado mesmo.
Deus tem me dado tudo que eu preciso. Isso é glorioso, não é? Faz o diferencial. Sabe por quê? Porque você está vendo Deus na sua conquista. Né? Essa é a diferença. Esse é um fator para que você possa vencer o desafio que é a idolatria. Outra questão. Você já viu pessoa ansiosa demais? Olha o que Jesus diz. Ou melhor, que Paulo disse a Timóteo no verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Que coisas? Quais coisas? O que ele disse no começo? Você não pode ser infatuado. Você não pode ser infatuado. Você não pode viver uma vida de contendas. Você não pode provocar seu irmão. Você não pode causar difamações. Você não pode ter suspeitas malignas. Porque se você viver assim, Paulo disse que a sua mente é pervertida. A sua mente é pervertida. Mas como vencer tudo isto? A receita é simples. Tu, porém, ó homem de Deus, no verso 11, foge dessas coisas. Antes segue a justiça. Seja justo. Se for patrão, pague o que é devido ao seu funcionário. Ser justo. Se comprou para se satisfazer as suas vontades, né? Pague. Seja justo. Pratique a justiça. E isso glorificará a Deus em sua vida. Ser piedoso. Será que a igreja é piedosa? Será que nós exercemos a piedade? Será? Essa pergunta é para mim. Será que nós exercemos? Exerce a fé. Não a fé do sobrenatural, né? Não a fé que deixa você assim, tranquilo, nas nuvens. É exercer a fé que te leva a praticar os mandamentos. Somente isso. Mas não naquela que toque o sobrenatural de Deus. Né? Coloque a fé em ação e você vai ser curado de todas as suas enfermidades. Põe a sua fé em ação, exerce a fé. Você tem fé, exerce ela. E você vai ver que tudo vai acontecer de melhor para você. Nós não estamos falando isso. A sua fé precisa cumprir e fazer com que Deus seja glorificado na sua vida. Você precisa de fugir dos anseios. O problema de tudo que ocorre à nossa volta surge porque nós somos ansiosos demais. Porque nós criamos expectativas. Porque nós fazemos o nosso calendário
e nós marcamos as nossas datas de planejamento, e quando não acontece, nós nos frustramos. Esse é o grande problema. Você precisa vencer a ansiedade, porque a ansiedade te empurra para o ego. Mas aqui tem uma coisa que me chama mais atenção e me deixa mais preocupado, para que você possa vencer o desafio do eu, o amor. Amarás o Senhor teu Deus abaixo de tudo ou acima de tudo? E teu próximo como a ti mesmo? Ou será que mudou? O que Deus está ensinando para nós é que nós precisamos de amar a nós mesmos e o próximo, cada um por si. E aí nós perguntamos, mas o porquê que o amor esfriou tanto? A verdade é que parece que permeia nossa volta é que nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus e do que o meu próximo. Eu estou pouco me lixando com os problemas dos outros. O problema do irmão Fábio é problema dele. As lutas do irmão Fábio são as lutas dele. Cada um com seus problemas. Nós precisamos amar. Primeiramente a Deus, sobre todas as coisas. E o próximo, como a nós mesmos. É amar de verdade. O maior problema é o amor. É amar de fato mesmo. É olhar para o irmão e dizer para o irmão, irmão, eu te amo em Cristo. Isso não quer dizer que você não tenha problemas, mas você precisa amar. Isso não quer dizer que nós não podemos discordar de alguns irmãos, de algumas opiniões, mas nós precisamos de amar. Eu já estou indo para o final, irmãos. Outro detalhe para nós vencermos a idolatria do ego. A idolatria do eu. O meu eu. Preserva a vida de todas as coisas, guardando as doutrinas e tomando posse da vida eterna e combatendo o bom combate da fé. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo, verso 12 a 14. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão que guardaste, fez a boa confissão que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Preserve a vida para glorificar a Deus. Não deixe que as coisas que estão à nossa volta roube de nós o maior prazer que nós temos, que é de render glória a Deus. Afinal de contas, foi para isso que Deus nos fez. A confissão disse que o final principal do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus.
Então preserve a sua vida, guardando as doutrinas, as verdades de Deus. Guarde elas no seu coração, na sua mente, para que quando as mensagens práticas da vida chegarem a você, diante dos problemas que você está vivendo, você possa dizer não a elas, porque a glória é para Cristo. Honra e glória somente a Deus. Eu disse que não tem problema ser rico. Seja rico, mas as suas riquezas precisam glorificar a Deus. Como que eu glorifico a Deus com as minhas riquezas? Não deixando a riqueza ter a primazia na sua vida. Não deixando a conta gorda dizer para você mesmo assim, tá vendo aí? Você é fera. Mas quando você olhar lá, glorifique a Deus. E reconheça que foi Deus que te deu. E toda vez que você pegar o seu olerite, ou o seu extrato bancário, e você olhar para ele, glorifique a Deus, somente a Deus. Sabe por quê? Porque a saúde Ele te deu para você trabalhar, ou não. A condição e a condução para te levar até o seu trabalho, foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu. Não é conquista sua. Porque você é frágil. Nós somos frágeis. Nós somos pequenos. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. O problema é o orgulho. E eu não vou muito mais além, porque é até aqui que eu senti de falar. O problema é o orgulho. O maior problema do eu é o orgulho. É nós olharmos para nós mesmos e nos aplaudir. Ah, como eu sou bom. E se você ajudar instituições, então, eu ajudo as instituições. Eu sou fera mesmo. Cuidado, meu irmão. Porque o seu eu pode enganar você. O seu eu pode passar rasteiro em você. O seu eu pode mostrar para você que você não é nada. Eu concluo dizendo uma frase que me chamou a atenção. Eu não peguei o escritor, mas a frase é boa demais. E eu quero concluir com esta frase, para levar nós a refletir um pouquinho mais sobre este ego. E olha o que diz a frase. A águia não luta com a cobra no chão. Ela leva a cobra para o céu e muda o campo de batalha. E logo depois, ela solta a sua presa. Ela solta a cobra. A cobra não tem nenhuma resistência lá. Porque lá, ela não tem equilíbrio nenhum. Não é o lugar do seu habitat. Ela não tem poder nenhum de equilíbrio no ar. Ela não está em seu terreno. Então a serpente é poderosa e mortal lá no seu terreno. Quando ela está lá, aí sim,
seu bote é um bote perigoso. E às vezes, o seu bote é mortal. Mas nos céus, ela é inútil, fraca e vulnerável. Você entendeu? Olha o que isso está dizendo para nós. Leve a sua luta para o reino espiritual. Em oração. Ora a Deus. Ora a Deus. E Deus assumirá as tuas batalhas. Não lute contra o inimigo na sua zona de conforto. Mude o território da batalha. E aí você pode ter certeza da sua vitória. Interessante? Isso é importante para nós. Às vezes, nós precisamos de mudar o campo de batalha. Às vezes é necessário nós fazermos como a águia. Mudar o campo da batalha. Tirar aquilo que é perigoso e levar para as alturas. Levar para Deus. Orando. Falando com Deus. Colocando as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, na mão de Deus. Porque quando nós fazermos assim, nós vamos vencer a batalha. Mas se você perceber que existe uma resistência contra você mesmo, ainda assim, lute. Lute contra você mesmo. Para que Deus seja glorificado em sua vida. E você vai ver, no final de tudo, que valeu a pena. Amém? Que Deus abençoe. Às vezes eu oro a Deus e peço para Deus para que as oportunidades para me pregar sejam eximidas. Eu comento com alguns irmãos. Porque eu sou preocupado, sim. E às vezes pesa para nós o que nós vamos falar. Mas é necessário falar a verdade. Porque a verdade de Deus, ela nos liberta. Ela transforma o nosso eu. Ela bate primeiro em mim, transformando a minha pessoa primeiro. E depois ela transforma a igreja num todo. Então saia daqui feliz. Feliz porque o seu ego não foi massageado. Feliz porque Deus foi glorificado em sua vida. Feliz porque essa felicidade não é sua. É a felicidade de Deus em você. Gostaria de convidar você a encurvar a sua fronte. E eu quero orar com você. Reunião com os pais dos adolescentes no final do culto. Procurar a Catilce. Irmãos, eu vou fazer um pedido. Eu não tenho muita prática, mas eu me sinto na necessidade de pedir a oração. Eu disse de manhã, e peço aos irmãos, oração pela vida da minha mãe. A minha mãe, ela teve o câncer no útero, eu vou reduzir rapidamente aqui. Infelizmente, o câncer voltou com mais intensidade no começo do ano. E afetou o intestino. Do intestino, pegou o ovário dela e deu metástases. É 24 horas de dor.
ela não pode calçar nada no pé, quando calça um sapato, ela não aguenta de dor. Deita na cama, 24 horas de dor. Nós compramos até morfina, e a morfina não conseguiu tirar a dor. Então eu peço aos irmãos, orem a favor da minha mãe, para que Deus dê paz de espírito, para que Deus faça ela ficar tranquila diante dessa adversidade. Nós confiamos em Deus. Se Deus quiser curar, Ele é provedor, Ele cura, e se Ele não curar, é para a glória dEle também. Então ore a favor dela, o nome dela é Leonor, para que Deus venha dar graça para ela e sabedoria para nós como filho, de saber lidar com essa situação que nós estamos passando aí. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé? Melhor do que nós encurvar nossas frontes. Querido Deus, nós estamos diante da Tua soberania. Reconhecemos quão grande és Tu, Senhor. Estamos na Tua dependência. A nossa vida só está segura quando nós deixamos ela nas Tuas mãos. Nos ensine a encararmos as adversidades da vida, compreendendo qual é a Sua vontade para nós. Não com o intuito, ó Deus, de que nós sejamos primeiros, aqueles que recebem do Senhor as respostas melhores das nossas orações, mas que nós sejamos humildes, simples. Quando nós recebermos um não do Senhor, ou quando nós recebermos um sim, diante da Tua palavra, ministrada nesta noite, ó Deus, que nós venhamos sair deste lugar diferentes do que nós chegamos aqui. Não porque o irmão Fábio que pregou, não porque a palavra que o irmão Fábio trouxe é a melhor palavra ministrada aqui neste culto, mas é porque a palavra é Tua, a glória é Tua, o poder é Teu, a honra, o louvor, a adoração que foi prestada neste culto é para o Senhor. Querido Deus, dai-nos um coração humilde, uma mente aguçada para o Teu louvor, que Te glorifique, que não divinize a nossa pessoa, mas que exalte ao Criador, ao Soberano, ao Deus Santo, justo e piedoso, que nos ama. Perdoa as nossas transgressões, sara as nossas feridas, coloca por terra o nosso eu, que nós diminuamos e que o Senhor cresça, que o Teu nome cresça para a glória de Deus. Dá-nos uma semana de paz, de bênção, uma semana tranquila, que nós sejamos guardados pelo Senhor, em nome de Jesus.